Oi pessoal, eu sou o Fabrício, esse é o AD e esse aqui é o meu primeiríssimo vídeo pro YouTube. Assim, não é o primeiro se você contar que tem outros vídeos nesse canal do YouTube, mas nesses quase 7 anos de AD eu acho, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando para o YouTube com a intenção de fazer conteúdo pro YouTube, que é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, mas que eu tava esperando que esse espaço aqui que vocês estão vendo, que é o estúdio do AD, ficasse pronto para eu poder gravar com tranquilidade, com o cenário bonitinho como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Inclusive depois eu posso mostrar para vocês, mas eu bati na mesa enquanto eu tava gravando, que coisa boa. Mas estou muito feliz de dar esse pontapé aqui na minha criação de conteúdo, porque para quem me acompanha já há algum tempo, eu crio conteúdo no AD há alguns anos, como eu comentei, 7 anos já. E aí começou com uma página no Twitter, se expandiu pro Instagram, a gente tá no TikTok hoje, a gente tem site, o AD tá em todo lugar. E quando eu falo a gente, eu tô falando eu, porque sou eu que faço tudo em todos esses lugares que vocês estão vendo. Eu vou dizer que eu não tive ajuda porque isso é mentira, várias pessoas me ajudaram e me ajudam até hoje a fazer diversas coisas. Mas no dia a dia ali, na postagem dos conteúdos, na elaboração, nas redes sociais, é sempre eu. E eu tô aqui muito feliz de estar dando o pontapé inicial desse canal no YouTube, que é mais um lugar onde a gente pode discutir novidades e coisas da Disney que todo mundo aqui gosta, mas também um espaço para que eu possa me aprofundar um pouco mais com vocês. Eu acho que eu não estava olhando para a câmera enquanto eu estava falando, mas vocês estão entendendo a ideia. Eu queria comentar que estou muito feliz com esse momento, como vocês podem ver. E aí eu acho que não tinha oportunidade melhor para começar esse canal do YouTube do que aproveitar a D23 que acabou de acontecer. Se você segue o AD, você acompanhou a cobertura lá durante todo o fim de semana, para trazer aqui as novidades que foram divulgadas lá, principalmente a animação, e se aprofundar um pouquinho nelas também, comentar um pouco mais, dar as minhas percepções, o que foi que eu achei. Foi um fim de semana muito intenso e esse é o principal intuito desse vídeo que você está vendo aqui, então vamos lá comentar. Eu vou falar sobre as novidades de Disney Live Action, da Disney Animation e da Pixar, que eu acho que é o que interessa mais a todo mundo aqui, e é o que eu domino mais também, que é essa área de animação. Mas o painel também teve conteúdos da Marvel Studios e de Star Wars, que eu tenho certeza que vocês já viram em vários lugares e tal. Mas vamos lá. Eu vou começar com a Pixar e vou começar com Os Incríveis 3, porque, pra quem não sabe, pra quem não acompanha o AD há tanto tempo assim, Os Incríveis é uma franquia que tá muito próxima do meu coração. Eu vou botar aí na tela um espaço que eu fiz aqui no estúdio, que é só dos Incríveis, que eu coloquei as figuras do Disney Infinity. E o meu artbook, que é o artbook mais raro que eu tenho na minha coleção, que são aqueles livros lá que mostram as artes dos filmes e tal, contam um pouco como é que eles foram feitos, etc. E eu coloquei o dos Incríveis separado porque, enfim, é uns Incríveis. Eu vou fazer um parênteses aqui rápido pra dizer que é o filme da minha vida. Eu assisti no cinema quando era criança, fiquei completamente obcecado. E aí quando você cresce, e aí nesse momento agora que eu tô de criador de conteúdo, barra jornalista, o filme tem outros significados, é muito diferente você olhar pra ele com a lente de um adulto e você ver o quanto de coisas que eles colocaram ali do relacionamento do Beto e da Helena, dessa coisa da família e dos filhos, da expectativa que você não pega tanto quando você é uma criança. E eu acho que ele é um filme fantástico, por isso, mas esse não é o intuito desse vídeo, não vou devagar aqui sobre Os Incríveis. Vou começar com a primeira novidade lá da Pixar, que foi justamente sobre Os Incríveis 3. O Pete Docter subiu lá no palco, né, pra comentar sobre o filme, e ele confirmou uma coisa que eu já estava esperando, que é esse filme é focado nas 3 crianças. Porque se você for pegar, o primeiro filme é um filme sobre o Beto, o segundo é um filme sobre a Helena, tem ela bem mais na frente, e fazia total sentido que o terceiro filme, o número 3, fosse focado nas 3 crianças, o Flash, a Violeta e o Zezé. Muita gente ficou com raiva porque o Brad Bird comentou esses dias aí que as crianças não vão envelhecer, elas vão continuar do jeito que elas estão. Ele explicou que eles vão manter a mesma idade porque os poderes delas são pensados para a idade, para os arquétipos de personalidades de crianças nessas idades. Então o Flash, como uma criança pequena, ele é agitado, ele é muito veloz e por isso ele tem super velocidade. A Violeta, como um adolescente, às vezes ela quer desaparecer, ela se isola, ela coloca barreiras e dá um campo de força. E o Zezé, como um bebê que está em desenvolvimento, você não sabe muito bem o que esperar, ele vai sempre mostrando coisas novas, ele tem uma gama variada de poderes. Então, na visão do Brad Bird, tirar isso ao fazer eles envelhecer é fazer com que os poderes deles não façam mais tanto sentido, e aí, portanto, eles vão ficar com a mesma idade. Eu acho que é balela porque dava pra envelhecer sim, a gente entender, mas enfim, ele não quer envelhecer, eles não vão envelhecer no filme novo. E aí o que eles revelaram lá na D23 é que o Flash, o Zezé e a Violeta estão saindo escondidos de casa pra combater o crime, e aí eles estão saindo à noite escondidos, mas o Flash e a Violeta, que são os mais velhos, estão tendo dificuldades pra lidar com os poderes do Zezé. E aí nesse meio tempo eles vão ter que lidar também com a chegada de um super vilão com poderes, ou seja, esse vai ser o primeiro inimigo que eles vão enfrentar na franquia, que tem poderes, porque se você se lembra, o Síndrome e a Evelyn Deavor, do primeiro e do segundo filme, eles não tinham poderes, eles só usavam a tecnologia a favor deles. Os Incríveis 3 estreia em junho de 2028 nos cinemas, tem várias teorias ali rolando sobre quem que pode ser esse vilão, eles não confirmaram nada, mas eu achei muito parecida a imagem dele com a imagem lá do Gamma Jack, que ganhou a internet aí nos últimos tempos, né? Inclusive, se você for nas redes do AD, tem uma teoria que eu gravei falando um pouquinho sobre isso. E a gente vai ter que esperar um pouco mais para ter mais detalhes sobre esse filme, mas eu acho que o fato dele ser focado nas crianças me interessou bastante, porque eles têm muito potencial para ser explorado. A segunda novidade desse painel da Pixar foi Viva a Vida é uma Festa 2, que só vai estrear depois dos Incríveis, só em 2029, ou seja, tá mais longe ainda.
mas eles deram ali os primeiros detalhes do que a gente pode esperar dessa história e os primeiros elementos dela também. Primeiro eles revelaram a arte conceitual do Miguel, e o Miguel tá com o cabelo raspado no estilo meio moicano, que o pessoal estranhou no começo, mas depois todo mundo ficou meio que, caraca, essa é a coisa mais latina que ele podia ter feito, né, enquanto menino adolescente. Diferente das crianças pera, o Miguel vai crescer um pouquinho nessa história, aparentemente se passaram 3 anos, então ele tá um pouco mais velho do que ele tava lá no primeiro filme, tá vivendo de música, né, e trouxe a harmonia de volta ali pra cidade dele, pra cidade de Santa Cecília. Só que o que esse filme vai trazer é que o Ernesto de la Cruz não se foi, ele tá de volta, e ele vai ser o vilão desse filme, no que é provavelmente a primeira vez que a Pixar tá reutilizando o vilão do filme original pra sequência também. E aí eles não entraram em muitos detalhes sobre a história, só comentaram que o Ernesto de la Cruz tá de volta e que ele vai ser a razão pro Miguel voltar pra Terra dos Mortos. Inclusive saiu essa arte conceitual do Miguel no Mundo dos Mortos, abraçando a mamãe Inês, né, que faleceu lá no final do primeiro filme. Não gosto nem de pensar nessa cena, que já me dá vontade de chorar. É muito difícil você assistir viva sem se emocionar. E aí eu tô empolgado, mas tô com receio também, porque eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de visualizar como que eles iam fazer uma sequência pra Divertidamente, porque na minha cabeça Divertidamente é um filme muito fechadinho, muito redondinho. Ainda que você tenha lá a Riley criança e um caminho que todo mundo podia supor é que ela ia envelhecer, né? E o que é que acontece com a mente quando você tá envelhecendo? Eu não sabia que tipo de aventura eles iam contar, e ainda que Divertidamente 2 seja um excelente filme, eu acho uma ótima sequência, e um baita filme que funciona ali por si só, ele repete muita coisa do primeiro também, né? As situações, as emoções fora da sala de controle. Então, pra mim, ele ali traz novidade, mas ele deixa um pouco a desejar. E com Viva, eu tenho uma dificuldade tremenda de ver como é que vai ser essa sequência, assim, mesmo com esses elementos novos, porque eu acho que, mais do que Divertidamente, ele é um filme mais redondo, assim. A viagem do Miguel pra Terra dos Mortos serve pra ele se reconectar com a família dele, serve pra ele se reconectar com a música que tinha sido banida da família dele, e serve também pra algo que, no fim das contas, ele nem esperava, que era trazer o Hector de volta pra família. Então, levar ele pro mundo dos mortos de novo, com o pretexto do Ernesto de la Cruz, eu não sei se funciona muito bem. A gente vai ter que esperar, porque a gente também tem detalhes muito poucos, assim. Uma coisa que eu não sei se vocês já pegaram nas redes do AD, mas aqui a gente vai conversar mais sobre isso também. Eu dou o braço a torcer até o dia que eu for sentar lá pra assistir, assim. Não dá pra gente dizer que um filme é ruim ou que ele é muito bom antes de ver. E aí, com os elementos que a gente tem, também acho que não dá pra cravar muita coisa aqui do Viva a Vida é uma Festa 2, mas ele estreia em novembro de 2029 nos cinemas. O que me deixa empolgado pra ele é que o Lee Unkrich, que é o diretor do Viva e foi o diretor de Toy Story 3 também, duas pedradas da Pixar, ele está de volta na Pixar pra dirigir esse filme. Ele tinha saído do estúdio, passou uns anos afastado, e com o anúncio da sequência ele voltou, e é ele que vai ser o diretor, então isso me deixa um pouco mais tranquilo, porque o Lee é um baita diretor e um baita animador também. Pra fechar essa parte das novidades da Pixar, teoricamente a gente teria 2 filmes pra comentar, mas acaba que é só um, porque o Gato não teve muita novidade, assim. A gente já tem teaser dele aí divulgado, mas o que eles fizeram lá na D23 foi passar algumas cenas, mostrar algumas imagens, eles não se aprofundaram muito em muitas novidades, então acho que não vale nem a pena a gente comentar. Só queria dizer aqui pra vocês que esse estilo de animação está a coisa mais linda do mundo. Quero muito ver a Pixar explorando ainda mais isso para além do gato, mas tudo que aparece nesse filme é muito bonito, inclusive a textura, as linhazinhas fazendo o contorno dos personagens. Saiu essa imagem dele com o Saverio, que é o pombo, que luta pelos direitos dos pombos. Baita ideia. E aí é tudo tão bonito, esse tom de aquarela é tão bonito e dá uma, tipo assim, uma refrescada, uma mudança, né, nesse padrão da Pixar. Que não é feio, eu acho, mas que pode mudar, né, pode se adaptar a cada filme. E é legal que, nesse caso de gato, eles estão levando para essa direção. Eu quero ver eles fazendo outras coisas também, né. Mas aí, pra fechar a parte da Pixar de verdade, a gente tem que falar de Ghost Market, que é o filme novo original que eles anunciaram lá na D23, que vai estrear nos cinemas em março de 2028, e que, cara, eu achei muito sensacional. Se você acompanha as coisas do AD, você já sabe que a gente já falava desse filme há algum tempo, com o título On the Ghost Market, porque saiu uma reportagem sobre a Pixar no começo do ano e tal, no Wall Street Journal, e nessa reportagem eles confirmaram que esse filme estava em desenvolvimento, mesmo que a Pixar não tivesse anunciado ainda. Ele era uma série pro Disney Plus, mas você deve se recordar que não se faz mais série pro Disney Plus. A Pixar e a Disney Animation, né, que anunciaram um caminhão de coisas. Algumas dessas coisas estrearam, mas eles não estão mais focando no streaming, o foco voltou a ser os filmes pro cinema. Então essa série foi mudada de uma série para um filme. E aí, o que eu achei mais legal é a premissa, porque fala sobre um garotinho, Kyle, que quer ser criador de conteúdo, e ele acaba parando num mercado abandonado no norte do Havaí, que é onde ele tá passando as férias. E ele entra em contato ali com a comida e acaba acessando esse lugar que, na verdade, é um lugar para os espíritos que nem tão mortos, mas nem tão vivos também. Então ali entre a vida e a morte. Eles não mostraram muitos detalhes, além de revelar essa sinopse rápida, mas o teaser que saiu, eu não tava esperando que saísse um teaser já de cara. Eu achei muito legal porque passam as cenas do filme na parte de baixo, mas a parte de cima é o Kyle com o celular falando sobre o próprio filme. O que me empolga com o Ghost Market também é que, além de ser uma ideia muito legal, tem uma baita equipe fazendo ele. É a estreia na direção do Trevor Jimenez, que foi supervisor de storyboards em Soul, que venceu o Oscar. Com a estreia na direção também do Jesse Andrews. O Jesse Andrews é uma figuraça na Pixar, porque ele tá ali ajudando nos roteiros de alguns dos filmes recentes do estúdio, como é o caso de Luca.
e De Cara de Um, Focinho de Outro, que são dois filmaços. E ele tem uma veia cômica muito interessante, então tudo que é mais maluco e mais engraçado nesses filmes provavelmente veio dele, porque ele tem um humor assim bem acentuado. E aí agora eu quero ver o que ele vai fazer como diretor e como roteirista também, acho que ele tem muito potencial e é um dos nomes mais interessantes na Pixar atual hoje. E aí com a direção deles dois, quem tá produzindo é a Beck Niman-Cobb, que venceu o Oscar de melhor curta de animação com o Bao, que ela produziu junto com a Domee Shi, então tem uma equipe aí pra ficar de olho, acho que esse filme tem muito potencial. Antes de ir pra Disney Animation, porque eu acho que todo mundo quer ouvir sobre Frozen, comentar, enfim, ver as novidades, vou falar rapidinho da Disney Live Action, que participou ali de uma forma meio tímida, teve só alguns anúncios, a Disney acho que tá meio que se estruturando nessa coisa dos live actions, né? A gente tá saindo aí do live action de Moana, que eu acho que encostou nos 300 milhões de dólares na bilheteria, o que não é nada satisfatório para um remake live action da Disney, primeiro, e para um remake live action de Moana, que é uma propriedade super amada e super recente, mas eu acho que a gente teve aí uma confluência, uma junção de fatores que fizeram esse filme flopar, e na minha opinião um deles é que tá muito cedo, né, para um remake em live action de Moana. Mas o foco aqui não é esse, então é isso eu tô comentando para poder dizer que a Disney tá reestruturando essa coisa dos live actions, tanto que nós não vamos ter live action no ano que vem, não tem nenhum live action, remake em live action da Disney marcado para 2027. Essa é a primeira vez em muitos anos que isso acontece. E o remake de Enrolados, que é o que eles estão fazendo agora, só estreia em 2028. E isso foi anunciado na D23. Foi um videozinho bem tímido que teve lá, só pra mostrar, né, as primeiras imagens da Rapunzel e do Flynn, que a gente já tinha visto adoidado, porque tá saindo em todo canto que eles estão filmando nas ruas da Espanha, mas a Tegan e o Milo gravaram uma mensagenzinha pros fãs e tal. A gente viu também um pouquinho do visual da Catherine Han de Mamãe Gothel. O que eu achei mais legal nesse vídeo lá que ela apareceu é o quanto a voz dela tá parecida com a voz da Donna Murphy lá na animação original Enrolados. Cara, assustador o quanto ela conseguiu reproduzir bem. Eu acho que ela vai deitar e rolar nesse papel, porque ela é muito boa mesmo. E aí eles confirmaram na D23 que o filme vai estrear em março de 2028, 31 de março é a data, então pra quem tá empolgado aí pro live action de Enrolados, vai ter que esperar mais um pouquinho. Isso me lembrou até a Pequena Sereia, porque as filmagens terminaram tipo em 2021, mais ou menos, e aí eles anunciaram que o filme só estreava em 2023, e a gente ficou bastante tempo esperando. E a segunda novidade de live action que a gente teve foi sobre Lilo e Stitch 2, o filme lá com a Maya Kealoha, né? Que foi uma febre em 2025, eles estão fazendo a sequência. O que é mais empolgante dessa sequência, não foi anunciado aqui na D23, mas já estava confirmado. O Chris Sanders, criador de Lilo e Stitch, diretor da animação original, lá do lado do Dean DeBlois, está voltando para dirigir essa sequência. Essa sequência não é inspirada em nenhuma das animações do Stitch que a gente teve. É uma história completamente nova e ele está escrevendo essa história e dirigindo, o que eu acho muito massa, porque, enfim, ele criou o personagem, né? Ninguém conhece esse personagem mais do que ele. E aí, nessa D23, eles anunciaram que a Angel, ou Anjinha aqui no Brasil, tá confirmada no filme. A gente já teve um easter egg dela lá no outro filme, né? Que apareceu ali algumas das outras experiências, né? Os primos do Stitch. E aqui eles confirmaram com o vídeo que ela vai estar, isso aí no movimento que a Disney tá fazendo, né? Porque o Stitch e a Angel são dois dos personagens mais populares da Disney quando a gente fala de produtos licenciados. Tem coisas deles em todo lugar que você for, você olha e você acha. Então eles estão fazendo essa transição para levar a Angel pro cinema pela primeira vez, né, o que faz muito sentido. É uma propriedade muito lucrativa. E a sequência desse live action de Lilo e Stitch 2, estreia em maio também de 2028 nos cinemas. E aí, entrando aqui na última parte desse vídeo inaugural aqui do canal do AD, eu vou falar um pouquinho sobre o painel da Disney Animation lá na D23, que foi um pouco mais tímido do que o da Pixar, eu achei, mas que entregou um grande momento, né, que foi o momento de Frozen 3 lá no final. Mas antes de Frozen, eu vou comentar sobre os originais, que ninguém dá muito amor, né? As pessoas falam, ah, mas só faz sequência agora. Beleza, faz um monte de sequência. Mas tem os originais aí saindo também, né, e que acabam sendo eclipsados, eles ficam meio de lado quando a gente tá falando dessas sequências e desses outros filmes. O primeiro deles é Enfeitiçadas, e se você tá aí na internet aí nos últimos meses, você tá acompanhando toda a polêmica em torno desse filme, das pessoas acusando ele de ser feito na vertical, pra passar no TikTok, porque o trailer tem várias cenas centralizadas, porque, pasmem, eles cortam o trailer pra colocar no TikTok, mas os diretores já comentaram sobre isso, tem várias outras cenas do filme que mostram que o filme não é assim, mas enfim, isso é uma discussão que não vale nem a pena. Tem toda a polêmica também que deu com os fãs de A Casa Coruja, dizendo que a Disney copiou A Casa Coruja e plagiou pra fazer uma versão mais polida e tal, alguma coisa assim, mais a cara da Disney, o que também não é o caso, porque o filme já tá em desenvolvimento desde muito tempo, mas acho que essas polêmicas ficam um pouco de lado, porque eles mostraram coisas bem legais do filme na D23, assim. Eu acho que o saldo recente da Disney de filmes originais não tá muito bom, você deve lembrar que desde o Wish, em 2023, que foi um grande fracasso, que era o filme do centenário, que estava sendo vendido, né, como uma grande coisa e tal. Foi um grande fracasso pro estúdio, então desde então eles não têm lançado mais filmes originais, eles lançaram duas sequências seguidas, que foi Moana 2 em 2024 e Zootopia 2 em 2025. Então com Enfeitiçados esse ano, essa é a primeira vez em 3 anos que eles estão lançando o original. E aí eu até posso fazer um vídeo depois comentando sobre essa coisa dos originais da Disney Animation, porque eu acho que a Disney Animation hoje tá numa fase muito parecida com o que ela tava lá nos anos 2000, que são alguns filmes que não foram bem recebidos, mas tem umas joias aí no meio. E a gente pode entrar nesse debate. Queria saber o que vocês acham nos comentários, se você estiver assistindo esse vídeo e entrar nessa parte.
porque eu, particularmente, gosto bastante de Wish. Eu entendo o que as pessoas falam sobre ele e os pontos que elas colocam delas que elas não gostam, mas eu ainda acho um filme muito bonito. Eu gosto muito do visual, que é um tema muito polêmico, porque ele me lembra, né, as ilustrações da Disney, me lembra meio que um livro de história mesmo, essa coisa de desenho no papel. E é um negócio que eu acho que eles não acertaram totalmente como poderia ter sido, mas eu gosto muito da ideia, gosto muito da execução. Mas esse não é o foco. O que é fato aqui é que o desempenho ruim de Wish e o desempenho pior ainda de Mundo Estranho, um ano atrás, fez com que a Disney desse uma segurada nos originais da Disney Animation. Inclusive, em 2024, eles iam lançar um filme original, que a gente não tem informações sobre, porque ele não foi anunciado, mas ele estava em desenvolvimento. E aí ele foi substituído por Moana 2 às pressas, como vocês sabem, Moana 2 era uma série que virou filme, etc. Então, voltando para Enfeitiçadas, eu acho que se desse período aí, né, entre filmes que foram cancelados, filmes que a gente nem sabe porque não foram anunciados, mas que morreram no desenvolvimento, né, a gente acompanhar alguns diretores e ver que eles inclusive saíram da Disney Animation. Na minha cabeça, então, se o Enfeitiçadas sobreviveu a esse período, considerando que ele está em desenvolvimento há muito tempo, mesmo com as mudanças que a gente sabe que teve, né, era um menino protagonista, agora é a Billy, e isso mudou muito rápido, mudaram os diretores também. Eu acho que tem algo de interessante nessa história que fez ela se sustentar até aqui, e eles vão com ela até o final agora, que o filme estreia em novembro. Mas o que foi mais legal do anúncio, porque eles anunciaram o personagem que é o Beef Roger Crumchuck, que é um gato meio rabugento, meio mestre, assim, ele vai meio que guiar a Billy no Rex, que é o mundo das bruxas. E a primeira foto dele que saiu eu achei muito feio, porque eu acho que o render tava muito esquisito. Primeiro que nem combinava. Tá passando aí na tela de vocês? Eu achei esquisitíssimo. Parecia que ele, tipo assim, que ele é de um filme e ela é de outro. Mas depois que saíram outras imagens do filme, e aí algumas cenas que eles passaram lá na D23, eu achei ele mais interessante, assim. É aquele tipo de personagem que a Disney tá fazendo com duas intenções, né? Que é vender brinquedo e fazer alguma coisa genuína no filme. Mas eu acho que é o tipo de personagem que, se eles acertarem o tom, tem potencial para as pessoas abraçarem. Mas eles precisam encontrar ali qual é que é o tom desse personagem, considerando que ele é um pouco mais velho, né? Vai ser a voz do Walton Goggins, ele é uma espécie de mentor. Então a gente tem alguns exemplos como, sei lá, o Phil do Hércules, que podem servir ali para eles moldarem a personalidade dele. Mas aí o que eu achei mais legal de Enfeitiçadas, que saiu nesse painel da D23, foi a confirmação de que o filme tem uma vilã, é uma vilã mulher. Ela se chama Celeste e ela é rainha das bruxas no mundo de Rex. E eu acho que esse visual dela em tons de rosa ficou muito bonito. Tipo assim, tudo o que eles não colocaram de detalhe no visual da mãe da Billy, que é extremamente normal e até meio genérico e besta, assim, meio chato. Que eu acho que é intencional, porque, enfim, ela é muito quadradinha, muito certinha no mundo real. Eu acho que eles colocaram no visual da Celeste aqui, porque ficou muito bonito. Ela tá muito bonita, a roupa tá muito bonita. É um tom de rosa, como faz tempo que a gente não vê, assim. E, cara, ela tem potencial pra ser bem ruim, porque a cena lá que saiu deles na D23 também, ela tá aparentemente atrás da Billy, ela quer a Billy é um tipo de garota especial. Tem muita gente especulando que ela pode ser a avó da Billy, né, considerando que a mãe da Billy também é bruxa, mas esconde isso dela. A gente só vai ter certeza disso quando o filme estrear, mas achei muito bom o design. Achei ela ameaçadora, achei que, tipo assim, aquele tipo de personagem que você olha e que já parece meio icônico, assim, você lembra dela, tipo, o chapéu de bruxa, o rosa e tal, são coisas que você vai associar direto a ela já. E aí eles anunciaram que a Jodie Foster, uma atriz super incrível, que nunca fez trabalho de animação, é a voz dessa vilã, então acho que eles estão botando muita fé. Tem bastante potencial aí e me deixou bem empolgado pra ver Enfeitiçadas quando estrear no final do ano. O segundo filme original que a Disney Animation anunciou na D23 foi um filme chamado Clay, que vai estrear nos cinemas em novembro de 2028, então a gente tem a confirmação oficial de que o Frozen 3 e o Frozen 4 não vão ser um seguido do outro, né, tipo um ano depois do outro, porque o Frozen 3 já estreia ano que vem, então a gente vai ter uma espera de pelo menos 2 anos até o Frozen 4, porque a gente também não sabe qual é o filme de 2029. E aí eles confirmaram que o Clay estreia em 2028, que é uma animação original. Ele naturalmente já ficou muito ofuscado por estar ali muito perto de Frozen 3, né, na parte dos anúncios. Mas eu sinto que a Disney deu uma prejudicada ainda maior nesse filme, porque eles explicaram as coisas muito fora de contexto, assim. As informações foram saindo ao longo dos dias e eu fui juntando pra entender mais ou menos, porque até a hora que o filme saiu, não parecia muito claro sobre o que era esse filme. Mas vamos lá com o que eu consegui juntar de informação. O Clay se passa num mundo fantástico, ali numa floresta mágica, com criaturas fantásticas e tal. E isso dá pra ver porque o personagem não é humano quando você olha pra ele. E aí o nome desse protagonista é Flip, ele vai ter a voz original do Kieran Culkin, o ator vencedor do Oscar. E ele faz parte de uma comunidade que, pelo que eu entendi, as pessoas nascem literalmente da argila. Então elas, quando nascem, são uma bolinha de argila que precisa ser moldada e cuidada até se tornar um deles e parte da comunidade. E nessa comunidade eles têm um ritual anual para escolher quem que vai ser o mentor da próxima bolinha de argila que vai nascer. Inclusive Clay significa argila, então por isso que esse é o nome do título. E aí nasce uma bolinha de argila chamada Mushi, ela não sabe de nada sobre a vida, não sabe de nada sobre o mundo, ela precisa ser cuidada e ensinada.
E o Flint é escolhido para ser o mentor dela, mas ele rejeita isso, ele não sabe como ajudar, ele não quer cumprir essa tarefa e ele foge para a floresta para deixar essa responsabilidade para trás. Só que o que ele não contava é que a Mushi estava com ele e agora ele precisa proteger ela aí do mundo e ser o mentor que ele, né, é capaz de ser. O que eu achei legal dessa premissa é que eles divulgaram uma arte conceitual que mostra assim um mundo bem colorido, bem diferente, assim, cores vivas. E o visual dos protagonistas é interessante também, tanto do Flint quanto da Mushi. Ela é muito bonitinha, tem uma plantinha de terra na cabeça. E aí o que me pegou também é que o Jared Bush, que é o chefe criativo da Disney Animation, ele comentou em entrevistas lá na D23 que esse filme vai ter um novo visual pro estúdio, não é o visual normal. Assim como o Gato tá trazendo um novo visual pra Pixar, aqui eles vão pra um visual que vai fazer o filme parecer com Claymation, que é essa animação stop motion em que os bonecos, né, parecem bonecos de massinha, assim, de verdade. Que é o caso das animações como Wallace e Gromit, como Shaun Carneiro, como A Fuga das Galinhas. Então a Disney Animation vai tentar replicar esse visual dentro desse sistema 3D que eles vêm fazendo para trazer uma coisa talvez mais realista, mais palpável. E eu fiquei bem curioso com isso. E aí, passando para a parte dos grandes anúncios da Disney Animation, o primeiro para mim, que foi um baita anúncio, assim, me pegou completamente de surpresa, foi a confirmação de que Zootopia 3 já está em produção. Não é que tenha me pegado de surpresa porque, tipo assim, como é que você não achava que ia ter um Zootopia 3? Não, eu tinha certeza que ia ter um Zootopia 3. Eu só não achava que ia ter um Zootopia 3 tão cedo, assim. Não significa que o filme vai estrear cedo, mas eles anunciaram bem mais cedo do que eles geralmente fazem. Que é mais ou menos como eles fizeram com Frozen. Eu ia dizer há uns anos atrás, mas já faz bastante tempo, porque depois que o Frozen explodiu muito mais do que eles pensavam, em 2015, ali mais ou menos, a sequência já tinha sido confirmada. Ela só estreou em 2019, mas assim, eles já anunciaram, né, que estavam com a produção. E aí, considerando que Zootopia 2 é o maior filme da história da Disney, o maior filme da história da Disney Animation, segunda maior animação de todos os tempos, né, quase encostou ali no 2 bilhões, era muito provável que eles iam fazer um terceiro filme, eu só não achava que eles iam fazer tão rápido, porque se a gente parar pra pensar, o calendário da Disney Animation e da Pixar também funciona numa base de que, tipo, o filme que vai estrear daqui a 5 anos no cinema, ele tá hoje já em produção, em estágios iniciais ali de desenvolvimento, né, de ver como é que a história vai andar, de storyboards e tal, e aí ele começa a ser animado mais na reta final, mais quando tá próximo ali, tipo, faltando uns 2 anos pra estrear e tudo mais. Então, para eles já anunciarem o Zootopia 3, quer dizer que eles já estão colocando ali em desenvolvimento para já entrar em produção e logo mais aí no futuro próximo a gente deve ver esse filme, mas a minha aposta é que ele não estreia antes de 2030, porque como eu comentei, né, a gente já tem Frozen 3 no ano que vem, 2027, em 28 foi o Clay que eu acabei de falar, e eu acho que a chance da gente ter em 29 o segundo Frozen, né, Frozen 4, que está sendo produzido junto com o 3, é muito grande, então eu também não sei se Zootopia 3 ficaria pronto a tempo de estrear em 2029, em termos de animação é muito perto. Então acho que 2030, depois de 2030, deve ser uma data mais segura para esse filme. E aí, para encerrar esse vídeo aqui do resumão, com a grande coisa que teve nesse painel, que foi a última coisa do painel da D23 também, que foram as primeiras informações de Frozen 3. O surto já começou na noite anterior, quando eles liberaram lá o pavilhão da D23 para a imprensa, para os influenciadores que tinham sido convidados ali numa noite de prévia, meio parecida com a Spoiler Night que a gente tem da CCXP aqui no Brasil. E aí eles revelaram as estátuas com os novos visuais da Elsa e da Anna. Inclusive esses visuais não apareceram no teaser que passou na D23, mas eles estavam lá. A Elsa tá com uma roupa que lembra as roupas anteriores dela, mas que começa em azul lá embaixo e vai subindo para um tom de lilás mais em cima, e ela tá com capuz, ela tá de trança também, isso rendeu uma super discussão, mas eu comento já. E a Anna tá com uma roupa com rosa claro, que tem flores desenhadas, e as mangas e as botas são verdes, assim, bem diferente. O cabelo dela tá diferente também, então são visuais bem legais para elas, eu achei, que combinam com a personalidade delas duas, mas que ao mesmo tempo trazem coisas novas para a franquia. E como eu tava comentando, esse negócio da trança da Elsa deu uma super questão, porque lá no final de Frozen 2, quando ela ganha a transformação dela, né, de Rainha da Neve e de Quinto Espírito, ela solta o cabelo, ela tá com a roupa bem mais solta, ela tá de sandália, e tudo isso a equipe de produção enfatizou que era para representar que ela finalmente estava livre, então ela não usava mais a trança prendendo o cabelo, ela tá completamente solta, e isso representava ali a liberdade da personagem, como eu tava comentando. Só que eu acho que não tem problema uma vez ou outra a Elsa aparecer de trança, porque é um visual muito ligado à personagem, assim, se você pensar tanto no primeiro filme quanto no segundo, é uma associação imediata, assim, peça pra alguém desenhar a Elsa, sei lá, de cabeça, a pessoa provavelmente vai fazer ela com a trança. É uma coisa meio icônica, atrelada à personagem, que é muito difícil de desvincular, e aí eu acho que faz sentido que eles apostem um pouco nesse visual também, mas eu acho que ela vai aparecer com outras coisas durante o filme também. E aí nesse painel da D23 eles confirmaram uma coisa que já vinha sendo especulada e que foi até vazada numa sinopse de um evento da Disney lá na China, mas nós vamos ver o casamento da Anne e do Kristoff em Frozen 3. Inclusive eles mostraram uma arte conceitual de como é que tá a disposição das mesas e a decoração ali na frente do castelo de Arendelle, tá muito bonito, com os tons de rosa e tal. Só que aí a gente pensava que esse era o grande momento, né, que tipo assim, meu Deus, a Anne e o Kristoff vão casar, meu Deus e tal. Só que aí eles lançam um teaser, e eu não sei porque que eles não divulgaram nos perfis oficiais deles, porque as gravações estão muito boas, e tem assim, Full HD, gente da Disney Animation, e até os próprios atores compartilharam,
mas a gente viu que vai acontecer algo durante a recepção do casamento da Anna e do Kristoff. Inclusive a gente viu a Anna e o Kristoff vestidos de noivos, né? A Anna tá muito bonita, acho que é um dos vestidos de noiva mais bonitos que a Disney fez, que era meio que uma tradição que as princesas tinham antigamente, né? E aí, o que surpreendeu todo mundo e que virou o assunto do fim de semana e que tá todo mundo comentando até hoje, foi que esse teaser confirmou que a gente vai ter uma vilã, também mulher, assim como Enfeitiçadas, em Frozen 3, e não só isso, ela tem poderes de gelo muito parecidos com os poderes da Elsa. Essa vilã tem alguma ligação com as luzes do norte, né, que são as luzes da aurora boreal, e ela manda meio que uma pedra, uma coisa ali pra Elsa e pra Anna. A partir do contato aí com essa pedra, elas abrem um portal para um reino completamente congelado. Você deve lembrar lá do primeiro filme, quando a Elsa libertou a magia dela, né, e os poderes dela, ela congelou Arendelle de uma forma que ficou muito parecida aqui, tipo, parece um reino assim de gelo eterno, de só neve e tal. E aí quando elas chegam lá, ela confronta a Elsa e a Anna. O rosto dela não apareceu ainda, mas pelo visual dá pra perceber que ela tem ali um design muito parecido com aquelas artes conceituais da Elsa lá do primeiro filme, quando a Elsa ia ser uma vilã, antes de Let It Go, que mudou completamente a personagem. E aí tem muita coisa que eles reaproveitaram aqui. O cabelo curto dela, os tons mais escuros de preto, essa capa que é feita de criaturas, porque a capa parece que as borboletas se combinam com elas, essas borboletas de gelo. E tudo isso tem um motivo, porque também lá no painel da D23, a Idina Menzel e a Kristen Bell, que são as vozes da Elsa e da Anna, entraram cantando uma música que inicialmente as pessoas acharam que era uma música nova, completamente nova, mas é na verdade uma nova versão de Frozen Heart, Gélido Coração, que é a música de abertura lá do primeiro Frozen, a primeira música que toca no filme, e que faz esse alerta sobre os perigos da magia do gelo e tal. Só que essa versão que elas cantaram é um tanto mais sombria, o arranjo está um pouco diferente, e fala sobre essa pessoa com o coração congelado, que foi amaldiçoada, que está vindo atrás da Anna e da Elsa, e que quer o coração puro delas e etc. E essa música cita também que Anna e Elsa são contrapartes dessa pessoa com o coração congelado. E aí o que eu acho que eles estão desenhando para esse Frozen 3 é que essa vilã também recebeu poderes de gelo, mas diferente da Elsa, não tinha uma família ali, uma pessoa como a Anna, que lutou por ela e que mostrou, né, o caminho do amor e que não deixou ela se perder nos sentimentos ruins e nos poderes dela. Então é uma vilã que seria o que seria da Elsa se não tivesse sido resgatada pelo amor e tivesse se ligado totalmente com o medo, com o isolamento e com esses sentimentos ruins, né? O que é que seria dela? Quem que seria essa Elsa se ela tivesse sido realmente dominada pela magia do gelo e tivesse se isolado totalmente, assim, tendo o coração congelado de fato? Eu acho que isso é uma baita história para um Frozen 3. Acho muito interessante deles finalmente colocarem alguém poderoso para bater de frente com a Elsa, porque eu acho que eleva ali, né, os riscos e tudo mais que a gente pode esperar desse filme, e qualquer novidade que a gente tiver dele, pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês aqui. Uma coisa que a gente tem que comentar é que eles colocaram no painel também que o Olaf vai encontrar o amor nesse filme, ele vai se apaixonar por uma boneca de neve chamada Samantha, né, que era uma piada recorrente lá do segundo filme, e depois com esse negócio da vilã e tudo mais, eu fiquei pensando que vai que essa boneca de neve é uma criação da vilã, assim como a Elsa e a Anna criaram o Olaf. Vai que essa boneca de neve, a Samantha, é uma criação do passado dela, ou até pior, é uma boneca feita justamente para enganar o Olaf, para pegar ele ali no momento mais vulnerável. A gente vai ter que esperar mais detalhes para saber. Esse foi o meu resumo da D23, estou muito feliz em compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma jornada muito interessante aqui no YouTube. Contem para os amigos, se inscrevam no canal, curtam, ativem o sino e todas essas coisas que eu ficava, caraca, será que eu vou falar isso um dia? Então tá tudo aí. Obrigado pela companhia, então fiquem de olho nos próximos vídeos e também nas redes sociais do AD. É só procurar @almanacdisney em qualquer lugar, é sempre @almanacdisney. E tamo junto demais, pessoal. Até o próximo vídeo.